Nem tudo começou com armas, nem com territórios. A verdadeira guerra nasceu no coração de dois irmãos, Isaque e Ismael. Essa divisão atravessou séculos, religiões, desertos e montanhas, e talvez, sem perceber, ela também habita dentro de você. Você já sentiu que foi rejeitado, enquanto o outro recebeu a promessa? Já se perguntou por que certos conflitos parecem não ter fim, mesmo quando todos dizem querer paz? A maioria acredita que este é apenas um problema político, mas há uma raiz espiritual, antiga, profunda, profética, que está escondida nas Escrituras. E o que a Bíblia revela, poucos ousam ensinar. Prepare-se para entender o conflito entre judeus e árabes sob uma nova luz. Porque se você captar o que está por trás disso, pode encontrar também o caminho da sua própria cura. Isaque e Ismael, dois irmãos, dois destinos, ambos filhos de um mesmo pai, Abraão, mas separados por uma promessa que dividiu a história. Desde então, o conflito entre irmãos não tem sido apenas político ou territorial. Ele é espiritual, ancestral, ardente como um altar não apagado, uma ferida aberta no coração de duas nações que clamam pela bênção do mesmo patriarca. Ismael, o primogênito, nasceu da força humana, da pressa de Sara, da dúvida silenciosa de Abraão. Isaque, por outro lado, veio do milagre, um filho gerado pela fé, quando tudo já parecia encerrado. A diferença entre os dois não está só no sangue, mas no modo como chegaram ao mundo. Essa distinção ecoa até hoje nas ruas de Jerusalém e nas areias de Meca. A expulsão de Agar e Ismael carrega um peso simbólico profundo. Quando Sara diz, este filho da escrava não herdará com o meu, o que se sela ali não é apenas uma separação familiar, mas uma divisão espiritual. O deserto se torna o berço da descendência árabe. Ismael cresce como um burro selvagem, como foi profetizado. Livre, mas em conflito constante, forte, mas inquieto. Enquanto isso, Isaque cresce sob a tenda da promessa. Sua linhagem se torna o povo judeu, o portador da Torá. A diferença entre os dois irmãos não nega o valor de nenhum, mas delimita suas missões. Ismael, pai de príncipes e nações. Isaque, portador do pacto eterno. Dois chamados distintos. Dois caminhos que, mesmo paralelos, parecem não se cruzar. Talvez você também tenha vivido algo assim. Uma ferida entre irmãos. Uma promessa que parecia favorecer outro. Um silêncio que pareceu rejeição. Mas a Bíblia não esconde essas tensões. Ela as revela como um espelho. O conflito entre Isaque e Ismael não é apenas histórico. É o reflexo de toda a alma dividida entre esforço humano e promessa divina. Paulo apóstolo falou dessa tensão com clareza espiritual. Ele disse que os filhos da carne perseguem os filhos do Espírito. E isso não mudou. A hostilidade ancestral entre os filhos de Abraão ainda grita entre as árvores e as pedras do Hadiz. O Corão e a Torá parecem se opor, mas ambos carregam ecos de um mesmo patriarca. Um homem que sonhou com o céu e enterrou a dor no pó da terra. E ainda assim, algo dentro de nós anseia pela reconciliação profética. Como se, no fundo, soubéssemos que a sepultura de Abraão aguarda não apenas os ossos de um pai, mas o abraço entre dois irmãos. A divisão espiritual é real, mas também é a chave para entendermos o que Deus pretende restaurar. E o que parece impossível hoje pode ser o prenúncio de um reencontro eterno. Será como um jumento selvagem, sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Essas palavras foram ditas por Deus antes mesmo de Ismael nascer. Não era uma maldição, era uma profecia, um retrato da alma inquieta de um povo que nasceria com sede de liberdade, mas também com a marca do conflito. Desde o ventre, Ismael carregava a inquietação de quem foi afastado, mas não esquecido. Quem conhece a descendência de Ismael reconhece esse traço: independência inquebrável, orgulho identitário,
resiliência profunda. Ele não foi criado sob tendas, mas no deserto. Sua herança foi a areia e a espada. E sua linhagem daria origem aos povos árabes, espalhados por vastas terras, unidos por sangue e cultura, mas muitas vezes divididos por disputas internas. Hoje vemos essa profecia se cumprindo nas guerras entre sunitas e xiitas, nas tensões entre tribos e ideologias que se chocam dentro do próprio Islã. A mão contra todos, e todos contra ele. Um ciclo que parece eterno, mas não é apenas político, é espiritual. Uma ferida que pulsa no coração de uma promessa não herdada, mas ainda viva. Imagine crescer, ouvindo que o outro irmão é o escolhido, o herdeiro, o filho da promessa. Ismael não era amaldiçoado, ele era separado, e isso dói. O eco dessa separação ainda ressoa em muitos corações. Filhos que se sentem esquecidos, rejeitados, cortados da bênção. Mas Deus não abandonou Ismael. Ele o ouviu no deserto. Ele lhe deu 12 príncipes, uma grande nação. Mas a liberdade sem direção pode se tornar solidão. E a força sem propósito vira conflito. Essa é a tensão do jumento selvagem, forte, veloz, mas sem guia. Quantos de nós também nos sentimos assim? Livres, mas perdidos. Capazes, mas sem paz. A história de Ismael não é apenas sobre um povo. É sobre qualquer alma que sente que ficou do lado de fora da tenda. O Corão vê em Ismael uma linhagem sagrada. O Torá o vê como separado. Mas ambos reconhecem sua grandeza. E talvez, se escutarmos com atenção, possamos ouvir nessas duas vozes um chamado à reconciliação. Afinal, o próprio Deus prometeu estar com Ismael. E se o céu prometeu, é porque há mais por vir. Esse cenário nos prepara para um nascimento milagroso, um divisor de águas. Porque enquanto Ismael crescia no deserto com Agar, algo estava sendo gerado em silêncio. Algo que traria uma nova tensão e uma nova esperança. E é aí que Isaac entra. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. E eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A promessa demorou, mas veio. Quando o ventre de Sara já estava morto e os anos haviam apagado a esperança, Deus falou: no tempo determinado voltarei e Sara terá um filho. E assim nasceu Isaac, não da carne, não do esforço humano, mas do milagre, o filho do riso, a semente do pacto, a resposta ao silêncio de anos. A prova de que Deus cumpre o que promete, mesmo quando tudo parece impossível. Mas o nascimento de Isaac trouxe mais do que alegria. Trouxe também ruptura. Quando ele desmamou, Ismael zombou dele. Uma cena aparentemente banal. Mas Sara viu mais. Aquilo era um sinal, um espírito de oposição, uma ameaça à herança. E foi nesse momento que ela pronunciou as palavras cortantes: expulsa essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. E dor da separação rasgou o coração de Abraão. Era seu filho, seu primogênito, seu sangue. Mas Deus confirmou o pedido de Sara. Em Isaac será chamada a tua descendência. Não era uma rejeição total de Ismael, mas uma distinção espiritual. Ali, diante do olhar ferido de um pai, nascia a divisão que atravessaria séculos e ainda ecoa entre o povo judeu e a descendência árabe. Ismael foi enviado ao deserto com um odre de água e o choro de uma mãe. Agar pensou que morreriam, mas Deus apareceu. Ele ouviu o menino, ele abriu os olhos da mãe e prometeu novamente: farei dele uma grande nação, porque o Deus que separa também cuida. E mesmo fora da tenda de Sara,
Ismael continuava debaixo do olhar do Altíssimo. Essa cena não é apenas história, é espelho. Quantas vezes somos levados a lugares áridos por decisões que não tomamos? Quantas vezes parecemos ser expulsos da promessa, mesmo amando a Deus? Mas o mesmo Deus que abriu o ventre de Sara, abriu também o poço para Agar. Ele é o Deus dos que estão dentro e dos que estão fora, dos que herdam e dos que caminham sozinhos. O nascimento de Isaque trouxe à tona o contraste entre promessa e esforço, entre graça e mérito. E essa tensão se repete até hoje em nossas igrejas, famílias e almas. Vivemos entre o milagre que recebemos e o filho que perdemos, entre a festa e a expulsão, entre Jerusalém e o deserto. É aí que começa a verdadeira luta espiritual. Mas essa luta não termina aqui, porque Deus não dá apenas promessas, Ele dá destinos. E o que Ele fez com Ismael e o que firmou com Isaque revelam algo ainda mais profundo, algo que envolve bênçãos, mas também propósitos diferentes. E esse é o próximo mistério a ser revelado. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Ismael recebeu a bênção. Isso não pode ser ignorado. Deus disse: farei dele uma grande nação. 12 príncipes surgiriam de sua linhagem. Poder, multiplicação, domínio. O deserto ouviria sua voz, e seu povo se espalharia como o vento. A descendência árabe não foi esquecida. Foi selada com um destino, mas não com o pacto. Isaque, por outro lado, recebeu algo diferente, o pacto espiritual, a aliança eterna com Deus. Por meio dele viriam Jacó, os 12 filhos de Israel, os profetas, o Messias. Isaque foi separado não por merecimento, mas por escolha divina. A promessa que Deus fez a Abraão: em tua descendência serão benditas todas as nações, passaria por Isaque. Esse foi o caminho escolhido para que a salvação chegasse ao mundo. A bênção de Ismael era real, mas terrena. A de Isaque, eterna. A de Ismael abria caminhos entre nações. A de Isaque entre o céu e a terra. E isso não é uma questão de superioridade, mas de função. Cada filho carrega um chamado, cada linhagem uma missão. O erro é tentar ocupar o lugar do outro. O conflito entre judeus e árabes nasce dessa tentativa de herdar aquilo que não lhes foi dado e de desprezar o que receberam. A herança de Ismael floresceu em civilizações brilhantes. Arquitetura, ciência, comércio, poesia, vastos impérios. O mundo árabe se tornou um gigante, mas sem o pacto, toda a glória é vento. Por isso, mesmo em sua grandeza, Ismael ainda busca, ainda luta, ainda sangra. A ausência do pacto espiritual se tornou uma ferida que nem a riqueza, nem a cultura, nem a espada conseguem curar. Enquanto isso, o povo judeu, embora pequeno, perseguido, espalhado, preservou a Torá, guardou o sábado, chorou no muro e esperou. Séculos se passaram, mas a linhagem de Isaque não desapareceu, porque o pacto de Deus não morre. A aliança não foi baseada em força, mas em fé. Não em conquista, mas em promessa. E isso mantém viva a identidade espiritual de Israel até hoje. Mas até mesmo entre os filhos da promessa pode haver orgulho, cegueira e divisão. Paulo, apóstolo, alertou os judeus: nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou seja, há os que têm o sangue, mas não têm o espírito. O pacto exige fé, e sem fé até a bênção se torna em juízo. Isso vale para os filhos de Isaque e para os de Ismael também. Por isso, o mistério se intensifica. 2 bênçãos, 2 destinos, 2 povos que carregam promessas diferentes, mas que um dia caminharam lado a lado. O que os separou foi o pacto, mas o que os poderá unir novamente talvez esteja escondido em um altar de sacrifício. E ali, mais uma divergência sagrada irá surgir. Na Bíblia, foi Isaque quem subiu ao monte com lenha nos ombros, sem saber que seria o sacrifício. Mas no Corão,
Esse papel é de Ismael. Essa diferença é mais do que teológica. É uma rachadura profunda entre dois mundos. A Torá e o Corão contam a mesma história com protagonistas trocados, e nesse detalhe nasceu um conflito que atravessa milênios. Jerusalém ou Meca? Monte Moriá ou Monte Arafa? Qual é o verdadeiro altar? A fé judaica aponta para o Monte do Templo, onde hoje se levanta a cúpula dourada da Mesquita de Al-Aqsa, local também sagrado para o Islã. Dois povos, duas tradições, dois patriarcas, sobre a mesma pedra. Uma pedra que carrega o peso da história e o silêncio de uma decisão divina. Para os judeus, Isaque foi o filho da promessa, o herdeiro legítimo. O sacrifício de Gênesis 22 é a prova máxima da fé de Abraão e da obediência de Isaque. Já para os muçulmanos, Ismael foi o escolhido para essa prova. O Corão omite o nome, mas a tradição islâmica afirma. Foi Ismael quem carregou a lenha, quem se entregou ao pai, quem aceitou o sacrifício com submissão total. Ambas as narrativas exaltam a obediência, o abandono total nas mãos de Deus, a disposição para morrer pela fé. Mas a pergunta permanece: quem foi o verdadeiro filho do sacrifício? A resposta pode parecer teológica, mas ela molda mapas, levanta muros e alimenta guerras, e mais ainda, molda identidades, porque quem herda o altar, herda também a promessa. Essa disputa de narrativas não se limita aos livros sagrados. Ela se manifesta em cada bandeira hasteada em Jerusalém, em cada peregrino que toca a Caabá em Meca, em cada oração voltada para o leste ou para o oeste. E tudo isso nasceu de um mesmo pai, Abraão. Um pai que ouviu Deus, obedeceu e não reteve seu filho. Um pai dividido entre dois amores. Talvez essa tensão ainda esteja viva em muitos corações. Quantos filhos sentem que Deus escolheu outro? Quantos olham para seus próprios desertos e pensam: eu não fui o escolhido para o altar? Mas a verdade espiritual é mais profunda. O sacrifício foi aceito. Deus proveu um cordeiro. O mistério maior não está no filho, mas no cordeiro que tomou seu lugar. E é justamente esse cordeiro, o Cordeiro de Deus, que pode unir o que foi separado. Porque enquanto Isaque e Ismael disputam o altar, há um terceiro elemento que muda tudo. Uma cena que poucos percebem, um gesto silencioso, mas profético. Algo que aconteceu quando Abraão foi enterrado, um reencontro que anuncia uma reconciliação ainda maior. Na morte de Abraão, algo surpreendente aconteceu. Isaque e Ismael, os irmãos separados, divididos pelo tempo e pelo pacto, voltaram a se encontrar. Juntos, sepultaram o pai. Nenhuma outra cena bíblica une tanto peso espiritual e profético. Foi um gesto silencioso, mas profundo. Dois homens, dois povos, duas promessas, de pé diante da mesma cova. Esse reencontro não foi uma casualidade. Foi um vislumbre profético da reconciliação futura. Ali, onde a terra recebeu os ossos do patriarca, algo se selou, não com palavras, não com tratados, mas com presença. Ismael aceitou que Isaque era o herdeiro. Isaque permitiu que Ismael chorasse o mesmo pai. A aliança foi respeitada e o vínculo de sangue reconhecido. Quantas famílias vivem divididas por promessas não compreendidas? Quantas feridas carregam o peso de uma escolha divina? Às vezes, a reconciliação não vem com discursos, vem com gestos. Isaque e Ismael não discutiram quem herdaria Canaã. Eles apenas cuidaram da sepultura. Talvez seja esse o primeiro passo, lembrar que todos viemos do pó e todos voltaremos a ele. A sepultura de Abraão é um símbolo sagrado. Localizada em Hebrom, é hoje venerada tanto por judeus quanto por muçulmanos. Um lugar de memória, mas também de conflito e, paradoxalmente, de esperança. Porque ali os filhos de Abraão voltam seus olhos para o mesmo pai. E mesmo divididos, continuam ligados por aquele que ouviu a voz de Deus entre as estrelas.
Na tradição rabínica, esse reencontro é visto como uma antecipação do tempo do Messias. Um tempo em que os irmãos se reconhecerão, em que a hostilidade ancestral será desfeita. E isso já começa no gesto de Ismael, que cede o lugar de primogenitura, que se curva diante da eleição divina, e não por fraqueza, mas por entendimento. O Corão também fala da importância de honrar os pais, de preservar os laços de sangue, de respeitar a memória dos justos. Há uma linguagem espiritual comum entre Torá e Corão, que, quando lida com humildade, revela pontes. A Cábala e o sufismo falam da alma, do silêncio, do mistério de Deus. Quando se cala o grito da disputa, escuta-se o sussurro do Espírito. E é nesse sussurro que surge a pergunta: quem poderá realmente unir os filhos de Abraão? Quem pode restaurar o pacto sem anular a bênção? Quem pode dar uma nova identidade que transcenda as antigas? A resposta não está em Abraão, nem em Isaque, nem em Ismael. Está em alguém que veio depois, alguém que carrega em si a paz entre os dois. Cristo é a nossa paz. Assim escreveu Paulo, um apóstolo que conhecia bem as tensões entre judeus e gentios, entre tradição e revelação. Em sua carta aos Efésios, ele declarou: de ambos fez um só corpo, uma só família. Em Cristo, Isaque e Ismael não são mais rivais, são irmãos redimidos, reconciliados na cruz. Ele não anulou suas histórias, ele as redimiu. A cruz é o novo altar, o único que pode unir o que antes estava dividido. Ali, não foi Isaque nem Ismael quem subiu para o sacrifício, foi o próprio Filho de Deus, e esse sacrifício não escolheu etnia, nem linhagem, nem sangue. Ele se ofereceu por todos, judeus e árabes, Ocidente e Oriente. O véu foi rasgado, a porta se abriu. O caminho da reconciliação foi pavimentado com sangue e misericórdia. Paulo, que antes perseguia os cristãos, foi transformado pela graça. Ele entendeu que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. A nova identidade em Cristo não elimina nossas origens, mas as transcende. Somos enxertados na videira. Somos parte de um novo povo, um povo do Espírito, não apenas da carne. Muitos ainda resistem a essa verdade. Apegam-se às narrativas antigas, aos muros, às divisões, aos direitos de sangue. Mas o Evangelho não é uma conquista de território. É a entrega do coração. Jesus não veio levantar bandeiras, veio levantar caídos. Ele não veio estabelecer um trono humano, veio preparar o trono eterno. E nesse trono só cabem os que se rendem. A reconciliação plena entre judeus e árabes não virá com tratados, virá com a segunda vinda de Cristo. A Bíblia afirma que todo olho o verá, que toda língua confessará e que todas as nações se prostrarão diante dele. Quando isso acontecer, não haverá mais Isaque nem Ismael, só filhos, só adoradores, só redimidos. Até lá, somos chamados a viver essa reconciliação espiritualmente, a perdoar, a acolher, a respeitar, a amar, a orar por Jerusalém e por Meca, a crer que o Espírito de Deus ainda sopra sobre os desertos, ainda fala através das pedras, ainda toca corações divididos. O Evangelho é uma boa nova para todos os filhos de Abraão, mas ainda resta uma pergunta. Se a cruz já foi erguida, por que o conflito ainda continua? E se já temos a paz espiritual, por que ainda há guerra nos corações e nas nações? A resposta, talvez, esteja escondida não nos mapas, mas nas almas. E é aí que começa o último capítulo desta revelação. Os acordos de Abraão assinaram tratados entre nações. Mas e os corações? Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, se aproximaram de Israel buscando paz política e prosperidade. Mas a reconciliação verdadeira não acontece em gabinetes. Ela começa no invisível, no lugar secreto, no altar do Espírito. É ali onde os filhos de Abraão devem se reencontrar,
não como rivais, mas como herdeiros da mesma misericórdia. Entre a Cábala e o sufismo há uma linguagem semelhante. Ambas falam de luz interior, de silêncio divino, de busca por Deus além das palavras. Quando os olhos se fecham para o orgulho e o coração se abre para a verdade, a alma percebe que há um fio invisível ligando Jerusalém e Meca, um fio de clamor, de adoração, de sede pela face do Altíssimo. Mas não nos enganemos. A verdadeira reconciliação é dolorosa, porque ela exige rendição. Não basta dizer somos irmãos. É preciso perdoar. É preciso olhar para a história, para as mortes, para o sangue derramado, e ainda assim escolher a paz. Não por conveniência, mas por convicção, por fé, pela cruz. Há sinais proféticos que indicam que estamos nos aproximando desse tempo. Jovens judeus se interessando por Isaías 53. Jovens muçulmanos tendo sonhos com o Filho do Homem. A segunda vinda de Cristo não será apenas um evento cósmico. Será o desfecho de um chamado profundo à unidade espiritual. E cada alma que responde prepara o caminho do Senhor. Talvez hoje você se sinta como Ismael, afastado, ferido, rejeitado, ou como Isaque, sobrecarregado pela responsabilidade espiritual. Mas Cristo te chama para algo novo, uma nova identidade, um novo nome, uma nova pátria, que não se mede por fronteiras, mas pela presença de Deus. A paz espiritual não é um prêmio político, é um dom eterno. A reconciliação começa com um coração novo, um coração que ora pelos inimigos, que se humilha diante da cruz, que vê em cada pessoa um espelho de si mesmo, que entende que a sepultura de Abraão é o fim da carne, mas o começo do espírito. É tempo de orar como Daniel, de sonhar como José, de crer como Abraão, mesmo sem ver. Porque se os filhos de Abraão, judeus, árabes, cristãos, se curvarem diante do mesmo Deus, algo sobrenatural acontecerá. E talvez já esteja acontecendo, mas isso não termina aqui. Há uma última peça nesse quebra-cabeça espiritual. Algo que poucos percebem, uma chave escondida nas Escrituras. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para recebê-la. Você ouviu sobre promessas, divisões, alianças e reencontros. Mas agora, a pergunta mais importante é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque talvez o verdadeiro conflito não esteja lá no Oriente Médio, mas dentro de você. Será que você também está dividido entre o esforço e a promessa? Entre a mágoa e o perdão? Entre o passado que te feriu e o futuro que Deus quer te entregar? Cristo já abriu o caminho. Ele não veio tomar partido, veio chamar para perto. Ele não construiu muros. Ele rasgou véus. Hoje, você pode escolher ser parte da reconciliação, ser um filho de Abraão, não apenas pelo sangue, mas pelo Espírito. Se essa mensagem falou com você, se tocou algo que você não conseguia explicar, então não a ignore. Deus está te chamando a um novo pacto, um novo altar, uma nova identidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações, porque ainda há muito a ser revelado, e Deus quer continuar falando com você.